Olá, crianças! Que saudade que eu tava de vocês, viu? É bom demais estar aqui com vocês de novo no Camp Kids. E se você tem acompanhado as nossas histórias, você sabe que neste mês nós estamos falando sobre perdão. Perdoar significa decidir que alguém que prejudicou você não precisa pagar pelo que fez. Quando você perdoa alguém, é como se você estivesse dando a essa pessoa um recomeço, uma chance de reescrever a história, uma chance de restaurar a amizade. E para falar a verdade, todos nós precisamos de uma segunda chance de vez em quando, não é verdade? E o nosso versículo desse mês vai tratar disso, vai nos ajudar a lembrar disso. Você quer ler junto comigo? Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, pode conferir. Bom, e olha só, lembra da nossa grande história aqui? A grande história que nós estamos contando desde o início desse ano. E hoje a gente está retomando essa grande história. E nesse ponto aqui da nossa história, Jesus, o Salvador prometido, já havia chegado. Jesus nasceu em Belém e quando ele cresceu, viajou de cidade em cidade, ensinando e curando pessoas onde quer que Jesus fosse. Multidões vinham para vê-lo, líderes religiosos, pessoas comuns e até mesmo pessoas que eram consideradas rejeitadas. Todos queriam ver Jesus. Algumas pessoas até esperavam ser curadas das suas doenças. Um dia, Jesus e seus seguidores estavam a caminho de Jerusalém e passaram pela cidade de Jericó. Como de costume, estava sempre cheio de gente em volta de Jesus e uma grande multidão se reuniu para vê-lo. Eles se aglomeraram de todos os lados ao longo da estrada, esperando Jesus passar. Ouvi o que ele tinha a dizer. E como eu já tinha falado, muitas pessoas iam lá e esperavam serem curados de suas doenças. Mas havia um homem que estava espremido no meio daquela multidão. Um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Eu acho que você já ouviu esse nome. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E isso significava que ele era muito rico. Mas tem uma coisa que você precisa entender sobre os compradores de impostos daquela época, como era Zaqueu. Eles não eram muito queridos, muito pelo contrário, as pessoas não gostavam dos cobradores de impostos. Isso porque eles trabalhavam para o governo romano e que governava o povo judeu. E eles coletavam o dinheiro das pessoas que deviam ao governo. Não era muito agradável, né, você ser cobrado pelo coletor de imposto. Então, as pessoas não gostavam muito deles. Mas não era só por isso, sabe? Para piorar a situação, os cobradores de impostos muitas vezes exigiam dinheiro a mais das pessoas. E eles guardavam esse dinheiro para eles mesmos. Então, é isso mesmo. Zaqueu ficou rico tirando dinheiro a mais dos seus vizinhos, dos seus amigos e de todo o povo judeu que era governado ali pelos romanos. Zaqueu ouviu que Jesus estava vindo para a cidade. E ele queria muito, mas muito mesmo ver Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E isso foi um desafio grande para Zaqueu. Sabe por quê? Porque ele era baixinho. E a multidão era muito grande. E ele não conseguia se mover no meio da multidão. Então ele teve uma ideia. Sabe o que ele fez? Subiu numa figueira brava, o mais alto que ele conseguiu, para ver Jesus passar. Só que aconteceu uma coisa inusitada. Quando Jesus estava bem abaixo de Zaqueu, ele olhou para cima. Jesus viu Zaqueu ali em cima da árvore. E Jesus sabia tudo que Zaqueu tinha feito de errado. Inclusive, como ele tinha tirado dinheiro a mais do povo e ficado rico com isso. Jesus podia ter ignorado Zaqueu e deixado ele para lá. Jesus podia ter chamado a atenção de Zaqueu ali na frente de todo mundo e desmascarado Zaqueu ali pelas coisas erradas que ele tinha feito. Mas sabe de uma coisa?
Em vez disso, Jesus chamou ele pelo nome e com gentileza, Zaqueu. Olha só o que Jesus falou para Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, Zaqueu. Hoje eu quero ficar em sua casa. O coração de Zaqueu quase saiu pela boca. Deve ter ficado cheio de alegria, porque ele desceu da árvore e foi correndo para a casa dele, se preparar para receber Jesus, preparar um jantar para receber Jesus. Afinal de contas, Jesus tinha dito que queria ir na casa dele. E mais tarde, foi isso mesmo que aconteceu. Quando Jesus estava se aproximando da casa de Zaqueu, indo para a casa de Zaqueu, como ele falou, muitas pessoas continuaram seguindo Jesus. E eles não estavam acreditando que Jesus tinha escolhido justamente ir na casa de Zaqueu. Zaqueu, um cobrador de impostos, alguém que tinha feito tanta coisa errada. E aquelas pessoas ficavam andando atrás de Jesus e umas falavam para as outras assim, sussurrando, dizendo que Jesus ia entrar na casa de um pecador. Sabe aquela coisinha assim? Tá vendo lá? Tá vendo lá? Não acredito que ele vai na casa de um pecador, podia ir em tanto lugar melhor. Mas Zaqueu ficou maravilhado com o amor que Jesus tinha por ele. E quando Jesus entrou na sua casa, com aquela gentileza, com aquele amor todo, ele sabia que ele não podia continuar vivendo a sua antiga vida. Zaqueu, naquele dia, sentiu uma alegria tão grande e foi transformado. Olha só o que Zaqueu disse para Jesus. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Gente, que incrível! Zaqueu prometeu dar metade do que ele tinha para as pessoas que viviam na pobreza. E ele também prometeu devolver 4 vezes mais a quantia de dinheiro que ele havia tirado das pessoas. Zaqueu entendeu que aquilo que ele fazia não estava certo. E ele sentiu vontade de mudar. E olha só o que foi que Jesus falou para ele. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não é incrível, gente? Jesus havia perdoado Zaqueu pelo que ele havia feito de errado. Ele não cobrou Zaqueu, ele só demonstrou amor por Zaqueu. Ele só perdoou Zaqueu, ele não julgou Zaqueu. E presta atenção, crianças, Zaqueu ficou tão grato com aquela atitude de Jesus, que ele não apenas devolveu, sentiu vontade de devolver tudo que ele tinha tirado do povo, mas também 4 vezes mais. Zaqueu realmente tinha mudado e ele queria consertar todas as coisas erradas que ele havia feito. Nesse único dia, Zaqueu deixou de ser uma pessoa excluída para ser um amado seguidor de Jesus. Toda a sua vida foi transformada pelo amor e pelo perdão de Jesus. Como chefe de cobrador de impostos, Zaqueu passou a maior parte da vida dele roubando das pessoas. Mas quando Jesus o perdoou, Zaqueu mudou. Zaqueu foi transformado. E você sabe por quê? Porque quando você perdoa os outros, isso pode mudá-los. O perdão muda as pessoas. E a primeira pessoa que muda somos nós, acreditem nisso. Quando a gente perdoa, a gente muda. E quando a gente perdoa o outro, isso pode mudar a vida do outro. Então, Zaqueu, ao invés de tirar o dinheiro dos outros, passou a repartir a maior parte do seu dinheiro com todas as pessoas que precisavam. E tudo isso por causa da maneira como Jesus o amou e o perdoou, da maneira como ele foi tratado por Jesus. Gente, o perdão pode fazer isso. Ele pode mudar as pessoas. E eu sei disso, eu sei que isso é verdade, porque o perdão de Deus mudou a minha vida. E pode mudar a sua vida também. Quando você perdoa,
E quando você recebe o perdão de Deus, isso liberta você de carregar sentimento de culpa e medo. Quando você pede perdão para Deus do fundo do teu coração, você é libertado desse peso e dessa culpa. O perdão liberta o outro também. Liberta a culpa do outro. E ele permite que você ame a Deus e a todos os outros. E a gente sente uma paz tão incrível, a gente se sente tão bem quando isso acontece, que a gente não consegue às vezes nem dizer o quanto isso é bom. Não é bom saber que alguém está disposto a me perdoar? Não é bom saber que alguém está disposto a perdoar você? Porque a gente também erra, a gente pisa na bola, a gente faz coisas que a gente não queria fazer. E a gente precisa de perdão. Todos nós precisamos de perdão. Nós e os outros. E o perdão é uma maneira incrível de tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Do mesmo jeito que eu gostaria de receber perdão, eu também posso perdoar. Mas assim, é claro que quando a gente perdoa as pessoas, não significa que ela vai mudar assim de uma hora para outra, né? Que ela vai transformar a vida dela de uma hora para outra. Mas o perdão oferece a essa pessoa a oportunidade de mudar. Ela pode escolher mudar. Significa que essa pessoa tem uma segunda chance. Ela tem a chance de escolher viver de uma maneira diferente. Não fazer mais aquilo que ela fazia de errado. Não prejudicar mais alguém. E isso traz paz. Para você, para mim e para você. Traz paz para nós e para o outro também. E essa paz é que vai fazer com que a gente consiga conviver, amar e ser amado, como Jesus nos ensinou. E agora eu queria orar com vocês. Eu queria agradecer e te convidar a fechar os olhos e agradecer por esse Deus tão maravilhoso e generoso que perdoa todos os nossos pecados. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por registrar essa história de Zaqueu e a mudança que ele teve quando ele experimentou o perdão. Que nós possamos nos lembrar sempre dessa história e aprender a perdoar como Jesus perdoou. Que nós possamos também aprender a pedir perdão pelos nossos erros ao Senhor e àqueles que eventualmente a gente possa ofender. Que a gente não se sinta constrangido por isso. Porque isso também é uma atitude de amor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque um dia Jesus morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. E é por isso que nós podemos conversar com o Senhor dessa maneira tão simples e tão direta. Obrigada por nos amar desta maneira. Nos ensina a cada dia, Senhor, a perdoar e a aprender a ser perdoado também. Nós te amamos e nós te pedimos essas coisas em nome do teu Filho Jesus. Amém. Crianças, que delícia que foi estar aqui com vocês, viu? Eu fico aqui desejando para vocês uma semana muito linda, abençoada, cheia de amor, de alegria, de sol. E lembra, o perdão pode mudar a vida de alguém. Lembra disso sempre, tá bom? E não esquece, vai lá no nosso Instagram, pede pro papai e pra mamãe, se você não consegue acessar ainda, porque tem muita coisa legal lá, tem muita dica legal ali do que fazer para aplicar essa nossa história de hoje, tá bom? Gente, um beijo grande e até a próxima história.